Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área e hoje é dia de Flamengo e Cuiabá, jogão às 8h30 da noite no Maracanã e a nação rubro-negra tem que lotar o estádio para empurrar o Flamengo para uma boa recuperação, esperamos assim, né? O Flamengo que ontem acabou, né, na verdade, tendo um pequeno alívio. Olha em que situação nós nos encontramos, né? O Santos acabou ganhando de virada de 2-1 do Juventude, e com isso o Flamengo de ontem para hoje não dormiu na zona de rebaixamento. Então, nação rubro-negra, vamos lotar o Maracanã e apoiar o time, lógico, cobrando melhorias do departamento de futebol do Mengão, principalmente cobrando melhorias de Rodolfo Landim, que faça, né, as modificações que todos nós esperamos no departamento de futebol, trazendo mais profissionalismo, tá bom? Nação, assunto de agora, a atualização dos reforços pretendidos pelo Flamengo. A gente vai falar bastante sobre Montiel, sobre Thiago Mendes, sobre Everton Cebolinha, sobre Orediano. Então, Vidal, tem muita coisa para debatermos aqui. Rodolfo Landim perdendo, né, apoio político, vocês saberão. Também ex-jogador Edmundo criticando dois jogadores do Flamengo, jogadores mais experientes, vocês saberão quem são esses jogadores. O Zinho também falando sobre a situação do Bruno Henrique, né? Então tem muita coisa para debater. Falaremos também sobre Flamengo e Cuiabá, a provável escalação do Flamengo, o que o ex-jogador João Lucas, do Rubro Negro Carioca, hoje no Cuiabá, falou sobre o confronto. Então tem muitos assuntos a debatermos aqui agora, né? E lembrando a vocês que entre 1h30 da tarde estaremos fazendo o nosso pré-jogo, então eu conto aí com a audiência de todos vocês, tá? Entre 1h30, tanto no canal Deco, quanto no canal do Deco, também, quanto aqui no canal Deco SRN, então uma live compartilhada. Então você que está chegando a primeira vez aqui, canal Deco SRN, que não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, chame os amigos aí para assistir os nossos vídeos também, compartilhando, e acione o sininho de notificação para que você possa receber todas as notificações, tá? Não deixe de se inscrever não só aqui no Deco SRN, como também no canal do Deco, tá bom? Então vamos lá, nação, vamos falar primeiramente sobre Thiago Mendes, né? O Thiago Mendes, volante, Lyon, tá aqui de férias no Rio de Janeiro, né? Mas a própria mulher do jogador, a Kelly Mendes, né, falando que é a primeira vez que está na cidade maravilhosa, que está adorando, né, e que coisas boas virão. Ou seja, está havendo negociação do Thiago Mendes com o clube carioca, né? Saíram informações ontem que o Botafogo estaria no páreo pelo Thiago Mendes. Só que o jogador quer jogar no Flamengo. A questão é, o Flamengo tirou a proposta do Thiago Mendes, não tem mais proposta para o Thiago Mendes, disseram algumas pessoas, né, que o Thiago Mendes não estaria mais no radar do Flamengo. Sinceramente, para mim, blefe, tá? Para tentar o quê? Conseguir com que o próprio clube pagasse menos do que o Lyon estipulou, né? Com um ano de contrato ainda a se encerrar, o Lyon quer 6 milhões de euros do clube, o qual for contratar o médio volante, tá? Só para vocês estarem cientes do que a Kelly publicou nas suas redes sociais, mais especificamente no Instagram. Coisas boas estão por vir, tá? Ela diz assim, grandes coisas estão por vir, sempre o melhor de Deus e tudo exatamente no tempo dele. A gente passa por coisa que não entendemos o porquê, mas aquele que você confia e entrega seus caminhos sempre terá o melhor para você. Aí ela bota lá o hashtag confiar, hashtag crer, hashtag RJ, tá? Então há essa situação, né?
do volante está aqui no Rio de Janeiro com a sua esposa para fechar o contrato com algum clube, e esse clube poderá ser o Flamengo, tá? As informações são de que o Flamengo não desistiu do jogador Thiago Mendes, tá? Então, aguardar agora as cenas dos próximos capítulos. Quem sabe daqui a pouquinho aí o Thiago Mendes estará no Maracanã, por acaso, de férias aí, assistindo o jogo do Flamengo e sentindo o calor da nação rubro-negra. A esposa dele coloca lá o Instagram, né, com a torcida do Flamengo. Ei, será que isso poderá acontecer? Não duvido de nada, tá? Então vamos falar agora sobre a questão do Everton Cebolinha, né? O Márcio Cruz, que é o agente do jogador, chegou ontem, terça-feira, dia 14, no Rio de Janeiro, para finalizar, né, questões do contrato do Everton Cebolinha. O Flamengo que irá propor um contrato de 5 anos com o jogador até o final de 2027, tá? O representante, então, hoje estará conversando com o dirigente do Flamengo para fechar de vez esse contrato, tá? Lembrando a vocês que o Flamengo, desta vez, mudou um pouco a sua estratégia, né? Na última vez, lá em Portugal, o Flamengo chegou primeiro no jogador e no seu agente para depois sim negociar a compra junto ao Benfica. Não surtiu muito efeito. O Benfica achou absurdo chegar primeiramente no jogador em vez de conversar com o clube. Dessa vez não. O Flamengo preparou uma proposta de 14 milhões de euros, mais bonificações de 2 milhões de euros, né? Então, essa questão da bonificação está sendo bem colocada no papel, né, especificada, para que o contrato, né, a venda, né, no caso do Everton Cebolinha ao Flamengo, seja concretizada. Então, um negócio muito próximo de acontecer, uma reunião hoje entre Flamengo e também Márcio Cruz, para que o Flamengo finalize essa questão aí do Benfica. O Benfica também tem pressa para que o Flamengo contrate o Everton Cebolinha, porque abre uma vaga lá para o David Neres, tá? O Benfica que quer contratar o David Neres, e a Juventus de Turim também está de olho no David Neres, ok? Então, só para vocês estarem cientes, essa negociação deve ser confirmada rapidamente, tá? Vamos falar aqui agora sobre a questão do jogador Orediano, né? Luca Orediano, 22 anos, camisa 10 do Vélez Sarsfield, né? Muito bom jogador, joga pelo lado direito do ataque, faz a função similar à do Everton Ribeiro. O jogador está avaliado em 8 milhões de euros, né? E aí o vice-presidente, né, do clube argentino, né, o nome dele o nome do Diego Gonzalez, né, falou que até o momento não houve nenhum contato formal, né? Ele acabou proferindo essas palavras ao jornalista Matheus Dantas, do jornal Lance, né? E o jogador está avaliado, conforme a gente disse, em 8 milhões de euros, 42 milhões de reais na cotação atual, né? O Cacique Medina, né, hoje treinador do Vélez, ex-treinador do Internacional de Porto Alegre, não quer que o Vélez libere o jogador para o Flamengo. Exatamente isso, porque estaria se enfraquecendo e estaria, né, ao mesmo tempo fortalecendo um rival na Libertadores, tá? O Vélez aí, que está aí na mesma chave aí do Flamengo, né? Então poderão se encontrar numa fase aí próxima, lá para a semifinal, na verdade, tá bom? Temos mais algumas coisas a falar, né, sobre a questão também agora do Montiel, né, o Flamengo preparando uma segunda proposta, né, pelo Montiel. O Sevilha, que nesse primeiro momento
não quer negociá-lo por empréstimo com preço do passe fixado, mas o Flamengo está tentando convencê-lo. O Flamengo sabe que o Sevilha quer 11 milhões de euros. O Sevilha comprou o jogador junto ao River Plate por 12 milhões de euros e quer reaver o gasto com o lateral direito Montiel, que na La Liga, em 18 jogos, teve 1 gol e 3 assistências. Tá? O Flamengo está tentando aí e apresentará uma nova proposta aí pelo jogador Montiel, tá? Só para vocês aí estarem cientes, beleza? Vamos comentar aqui uma outra coisa, né? Saiu aí, ó, também uma coisa interessante, né? Uma matéria há pouco sobre a questão do jogador Andréas Pereira, né? Também interessante vocês saberem dessa notícia, né? O staff do jogador, né, teve uma reunião ontem com a diretoria do Flamengo, né, para saber aí sobre as reais condições, né, se o jogador irá se manter no Flamengo ou não, né? E as chances nesse momento são muito pequenas, tá? Muito pequenas de o jogador continuar no Flamengo, né? O Flamengo que pegou o dinheiro que pagaria no Andréas Pereira para investir no Everton Cebolinha. E eu acho aí, né, uma ótima troca. Ótima troca. Com todo respeito aí ao Andréas Pereira, né, mas não tem condições de ele continuar no Flamengo. E com isso, na informação aí, né, que o Palmeiras estaria interessado em contratar o jogador do Flamengo. Tá? Olha aí a informação, tá? Segundo o jornalista Rafael Reis, do UOL, o Palmeiras é um dos times interessados na compra de Andréas, ó. Com contrato por empréstimo até o final de mês, o belga não tem permanência confirmada. Sabendo disso, outras equipes já planejam investimento no jogador, né? Ainda segundo o comunicador, outros nomes também estão no radar do Alviverde. É o meio Hernani do Genoa. Cara, esse cara é muito bom jogador, tá? O Hernani do Genoa seria um jogador que eu, Deco SRN, indicaria, tá? Então, o Andréas Pereira aí, ó. O Andréas Pereira cara, na mira do Palmeiras. Vamos lá então falar agora, também falamos sobre a questão do mercado da bola, né? Enfim, vamos falar agora, né? Tem muitos assuntos aqui sobre Flamengo e Cuiabá, né? O Flamengo aí, o Dorival Júnior, que deverá fazer algumas modificações, dentre elas 4 modificações, tá? O Rodrigo Caio, por questão de poupar, né? O jogador vem no ritmo frenético e vindo de uma lesão seríssima, o Flamengo tentando poupar o jogador para o jogo contra o Atlético Mineiro, né? E aí o Pablo deverá estar no lugar dele, tá? Outros 3 jogadores deverão ser sacados do time: Felipe Luiz, Arão e Thiago Maia, tá? Entrarão Ayrton Lucas, Ayrton Lucas, João Gomes e também o Arrascaeta, tá? Então, 4 substituições e o provável time do Flamengo de logo mais seria Diego Alves, Mateuzinho, Pablo, Davi Luiz e Ayrton Lucas, João Gomes e Andréas Pereira, Everton Ribeiro com o Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, tá? Bruno Henrique. Enfim, então essa aí é a provável escalação do Flamengo. Outra coisa que seria interessante debatermos agora seria a questão do
dos jogadores que estavam no departamento médico, entendeu? 3 jogadores, o Fabrício Bruno, o Santos e também o Matheus França já foram liberados para a transição, ou seja, já estarão aptos à preparação física, e isso é uma ótima notícia, né? Por exemplo, o Matheus França, a dificuldade que o Flamengo vem tendo com a questão, né, com a questão de um meio armador para entrar ali no lugar do Arrascaeta quando a gente estiver na seleção brasileira, é o Matheus França, né? Então, para mim, um ótimo reforço. O Santos, goleiro, que a gente precisa de segurança ali atrás. Também o Fabrício Bruno, né, que para mim está na frente do Davi Luiz. Então, esse aí são os reforços que o Flamengo terá em pouco tempo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus estavam fazendo falta, tá bom? Vamos lá então falar sobre a questão do jogador João Lucas, né? João Lucas falando que irá reencontrar o Flamengo pela primeira vez, lateral direito do Cuiabá, né? E que virão ao Maracanã para ganhar, tá? Para sair dessa situação incômoda a qual eles hoje estão, tá? Então o João Lucas está ansioso por essa partida contra o Flamengo. Para mim, um jogo dificílimo, porque é um time que joga da maneira que a gente não gosta. Time muito reativo, jogando em transição ofensiva rápida. Se fecham muito bem atrás e saem em contra-ataque, tá? Então, palavras aí do João Lucas, tá? Hoje o comentarista Edmundo, né? Agora outras informações, criticando dupla de medalhões do Flamengo, não dão conta do recado. O Edmundo criticando demais, tá? Os 2 laterais do Flamengo, Isla e Felipe Luiz. O Isla nem vem jogando, né? O Flamengo está tentando realmente negociá-lo nessa próxima janela, esperando propostas aí virem do Chile, né? Ou Universidade Católica, Universidade do Chile, né? E o Felipe Luiz, que está numa péssima fase, né? Errando em jogadas importantes, como no caso dos 2 gols que o Flamengo sofreu, um contra o Fortaleza e o outro contra o Internacional, né? Erros em saídas dele, Felipe Luiz muito disperso, né? E o Edmundo reclamando deles, falando assim: acho que vai ser necessário uma reformulação total, mas alguns contratos se encerram apenas no final do ano. Você vai afastar alguns atletas que levaram o time aos momentos de glória? Não acho que seja justo. Tem que extrair o máximo de cada um deles antes de jogá-lo. Mandar alguns jogadores embora antes do meio da temporada seria uma exposição muito grande para os dirigentes. Você tem contrato para cumprir. Acho que a geração 85 não permanecerá, independente do técnico que esteja no comando, né? Ele fala assim dos jogadores, né? Que os 2 jogadores, sobre a questão de não estarem aguentando mais o tranco, né? O Isla, o Felipe Luiz, jogadores mais velhos. Nesse ponto aí, o Edmundo está corretíssimo, tá? Vamos falar aqui também, né, sobre a crise que está acontecendo na política do Flamengo, tá? Uma coisa aí lamentável, né? A Fla-Fut tirou o apoio que tinha junto ao presidente Landim devido à crise que se instaurou, né, no futebol. Então, eles hoje não apoiam a gestão Rodolfo Landim. E com isso, né, a Fla-Fut tinha alguns componentes e esses que eram da Fla-Fut resolveram sair e continuar apoiando aí o Rodolfo Landim, né? Então a gente vai ler a carta aqui que eles mandam, falando assim: amigos da Fla-Fut, sem necessidade de maiores explicações, a divisão do grupo sobre apoio ou não à gestão culminou com a saída, desde o último domingo, de diversos colegas que comunicaram o fato à diretoria de forma oficial e irrevogável.
Nomes como esses aí que saíram, Deco, que não sou eu, Deco Reutemann, né? O CH, o Ricardo Campelo, o Marcelo Chala, dentre outros, já não fazem mais parte do grupo. O Fla-Fut não possui mais nomes que compõem o quadro de diretoria do Clube de Regatas do Flamengo. A diretoria do grupo decidiu retirar o apoio à gestão atual do Clube de Regatas do Flamengo e comunicará sua decisão a quem de direito nos diversos canais. Conforme dito anteriormente, acreditamos que os componentes que não se sintam mais confortáveis com a nova orientação do grupo ou queiram seguir os amigos que saíram, estejam à vontade para se retirarem também, sem maiores problemas. Não esqueceremos que todos foram importantes na criação, crescimento do grupo, ou seja, né, também não sair brigado com os companheiros que não quiseram continuar porque não concordavam, né, com o que vem fazendo no futebol a gestão Rodolfo Landim, tá? E para terminar, nós falaremos sobre o Vidal, né? O Vidal, exatamente isso. Não, tem mais dois assuntos, tem do Zinho também que a gente vai falar. Do Vidal é o seguinte, gente, né? O Vidal aí podendo receber proposta do Boca Juniors, né? O Riquelme, apesar do Boca Juniors ter um número alto, né, de estrangeiros, está fazendo campanha para que o Vidal vá para o Boca Juniors, tá? Então começou essa história do Vidal aí, né? E a possibilidade do Boca seria caso eles passassem das oitavas de final contra o Corinthians. E aí sim começaria uma negociação. Mas será que até lá o Vidal vai esperar? E aí a história do Flamengo, como é que tá? Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos, né, com Vidal aí, né, de novo, com muito marketing, né? Enfim, eu volto a falar, gostaria de ver muito o Vidal no Flamengo, mas o Flamengo está acima de qualquer situação. Não estou aqui para apoiar o jogador querendo ganhar visibilidade, tá? Visibilidade em cima do Flamengo. Mas vamos falar aqui do Zinho, revelando bastidores e cinta impedimento para Bruno Henrique deixar o Flamengo. Ele falando que falou com o staff, tá, do jogador, né? Ele diz aqui, né, que mesmo com possível desejo de Jorge Jesus contar com o jogador, o Fenerbahçe, segundo o Zinho, não possui fundos para fechar acordo com o Flamengo. Dessa forma, o comentarista fez um alerta envolvendo críticas da torcida em relação ao futebol do jogador. Tem um problema de fair play financeiro. A informação que eu tenho é que o Fenerbahçe, que seria o clube interessado por causa do Jorge Jesus, tem um fair play e não tem uma condição de pagar aquilo que o Flamengo gostaria de receber. No momento não tem nenhuma proposta ao Flamengo e nem ao staff do jogador. Eu falei com o staff, não estou aqui chutando. Durante o dia conversei com o staff, conheço o pessoal que trabalha com o jogador, não tem proposta oficial do Fenerbahçe nem para o jogador. Se chega no jogo contra o Cuiabá, o Bruno Henrique erra um gol, o torcedor vai querer colocar na conta uma coisa que não é de verdade, falando que o jogador quer ir para a Turquia. Além disso, o Zinho deixou claro que o Bruno Henrique jamais pediu para deixar o Flamengo, mediante a sua multa rescisória estabelecida em 35 milhões de euros. O cenário deixa a diretoria rubro-negra muito tranquila contra ao assédio europeu. Abre aspas. O Bruno Henrique não pediu para sair, nem negociou com o clube de fora. Não tem isso de corpo mole. O Fenerbahçe não tem proposta porque não tem grana. O Jorge Jesus quer, mas não tem dinheiro para comprar, tá? Então, tá aí, né, a informação do Bruno Henrique, e até essa é uma informação hoje que ele pretende renovar o contrato com o Flamengo, mas o Flamengo até o momento não deu um posicionamento mais concreto. Beleza, gente? Então é isso aí, nossas primeiras informações do dia. Você que não está inscrito no canal Deco SRN, se inscreva, vamos chegar hoje a 282 mil, rumo aos 300. E também no canal do Deco, tá? Que é o nosso canal alternativo. Lembrar vocês que hoje a live pré-jogo entre 1 e 1h30, conto com a audiência de vocês, e posteriormente iremos ao Maracanã, traremos tudo ali, todas as informações, teremos Dali hoje, e também o pós-jogo direto do Maraca. Conto aí com a audiência de vocês aqui. Vamos fazer esse canal
chegar a 300, 400, 500 mil o mais rápido possível. Falou, gente? Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até mais tarde. Daqui a pouquinho já estamos aí de volta. Abraço, saudações rubro-negras. Tamo junto.